Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar da sensacional coleção clássica Marvel. Volume 2 dessa vez trazendo a primeira edição de Quarteto Fantástico, o material que tá naquela, né? A gente não sabe se chega na banca, se não chega, se chega na Amazon ou não, alguns números já estão esgotando e até agora aqui no Rio praticamente não apareceu. Não só no Rio, como outras cidades também não. Em compensação, em outras cidades isso aí já tá num número elevadíssimo. E esse é o grande problema número 1 da coleção, né? Assim como eu fiz review do volume 1 e também reclamei da outra coisa que é o preço. Embora essa edição aqui número 2 tenha ainda um preço promocional maior do que o volume 1, mas ainda é um preço promocional de R$ 24,90, esse R$ 24,90 seria o preço perfeito para esse material. Mas infelizmente o preço real dessa coleção é R$ 34,90 e quinzenal em sua periodicidade, o que torna praticamente inviável que a gente colecione isso aqui. Pelo menos pra mim é inviável. Eu queria demais e eu tô amando isso daqui, tá? Mas infelizmente, realmente a gente tá com essa questão da setorização de distribuição que me parece algo meio sem nexo, tá? Afinal de contas, todas as revistas chegam juntos na banca. Chega em São Paulo e chega no Rio, assim, junto. Chegou a Império e... mas Quarteto Fantástico não chega. Tudo bem. Dito tudo isso, a edição tá no formatinho básico de capa cartão, formato americano, obviamente, como todas as revistas que estão saindo atualmente. Papel offset, são 144 páginas aqui de offset, trazendo as 5 primeiras edições de Fantastic Four, ou Quarteto Fantástico, material publicado originalmente em 1961 para 1962. Aqui dentro ainda tem alguns extras também. E mais uma vez, assim como na sensacional edição do Homem-Aranha, nós temos aqui um material curiosamente quase inédito, cara. E aí é sempre legal a gente falar aqui dos problemas editoriais do Brasil, que sempre publicou quadrinhos. É incrível que a gente tem quadrinhos, cara, há décadas, assim, desde 30 e pouco a gente traz quadrinhos, assim, batendo com os Estados Unidos, sai lá, sai aqui também. Mas como durante um período, muitas coisas não foram sequer publicadas, né? Quarteto Fantástico está dentro dessa lista e o Quarteto, embora seja o grande grupo divisor de águas do mundo dos quadrinhos, tá? O Quarteto é importante pra caralho. Goste ou não, eu particularmente digo que não sou ultra fã dos personagens, mas eu entendo o tamanho deles e a cada ano que passa eu respeito mais e gosto mais dos personagens, mas eu acho que dentro do mercado nacional eles são vistos assim como eu também vejo, entendeu? Eles não são o primeiro escalão, embora eles tenham ali mudado completamente, não só a Marvel, mas o mundo dos quadrinhos como um todo, pra sempre, né? Os quadrinhos da Marvel, cara, estavam indo muito mal. E a Marvel, que na época ainda se chamava Timely, tava ali bem cambaleante, publicando coisas de faroeste, terror, entre outras coisas, tá? Os heróis da Marvel mesmo, os primeiros heróis, fizeram sucesso anos antes, nos anos 30, com Namor, depois veio o Tocha Humana original, veio o Capitão América, inclusive, mas no pós-guerra os heróis também foram caindo em desuso, tá? Depois veio o Comic Code Authority, aquela crise toda da censura americana, os heróis perderam ainda mais fôlego, e a Marvel, antes de se chamar Marvel, já estava praticamente largando de mão os heróis e fazia quadrinhos do que vendia, tá? Se fosse faroeste, saía um monte de quadrinho de faroeste, conforme ia caindo as vendas, você mudava o gênero e tentava fazer com o que desse. Até que o editor da Marvel na época, na lenda, diz a lenda que jogando golfe com o editor da DC, o editor da DC falou, cara, a gente tá, revitalizando a DC e tal, porque a galera quer ler sobre grupos, supergrupos. A gente fez uma revista chamada Liga da Justiça, que é uma loucura, tá vendendo muito e tudo mais. E aí, o Goldman, que era o editor da Marvel, correu lá e falou pro Stan Lee, cara, a gente precisa de uma revista de grupos. O Stan Lee já estava desistindo de trabalhar dentro da Marvel, ele já trabalhava lá há anos, e ele estava querendo, na verdade, ser escritor de romances. E ele estava basicamente desistindo da vida de escritor de quadrinhos. Ele já escrevia há muito tempo e nada estava fazendo muito sucesso. Até que grupo, tá, vamos ver o que a gente faz. A esposa dele tinha dito para ele, cara, já que você tá à beira de desistir, escreve o que você quer, do jeito que você quer. Inventa lá do jeito que você quer. Tudo isso são lendas, mas que devem ser verdade, né? E se juntou com um gênio monstruoso, Jack Kirby, e falou, cara, vamos fazer uma história de grupo, mas totalmente diferente. E aí saiu
Fantastic Four. Saiu o Quarteto Fantástico, uma revista que era diferente de tudo. Uma revista que trazia pra gente uma família de heróis, um grupo sim, mas não um grupo formado pelos heróis que você já tinha na editora. Embora isso viria a acontecer futuramente com os Vingadores, né? Mas não, naquele primeiro momento você criou um grupo de heróis, mas com uma premissa totalmente inovadora para a época. É moderno demais o conceito de você ter uma família, tá? E que eles ajam como família no mundo real. Porra, Stan Lee, pé na porta, no fim de 1961, bota eles em Nova York, numa cidade real, fugindo das histórias de cidades fictícias que tinha, por exemplo, na DC, né? E vão fazer esses heróis viverem aqui em Nova York, nas coisas que a gente conhece. E eles são uma família, eles não têm superpoder, eles não têm uniformes. Porra, eles vão usar a roupa que eles estiverem usando, eles vão discutir entre eles porque eles são uma família, eles caem na porrada, eles não concordam com tudo. E eles não estão contentes de ser herói, porque isso foi um acidente. E esses poderes não os agradam. Cara, é tudo muito novo, é tudo muito diferente. Quarteto Fantástico foi revolucionário demais, tá? E a gente pode ver o tamanho dessa revolução dentro dessa história. Foi tão revolucionário nisso tudo, e curiosamente esse título, Quarteto Fantástico, surgiu dentro da sua própria revista. Os outros que vieram depois, como Thor, Homem-Aranha, entre outros, muitas vezes foram surgindo dentro das outras revistas que existiam na Marvel, que traziam ali histórias aleatórias, tá? Por exemplo, existia Journey into Mystery, que depois viria a ser o título que surgiu o Thor. Tinha Amazing Fantasy, que foi onde surgiu o Homem-Aranha. Tinha Strange Tales, onde surgiu o Doutor Estranho. Tá? Então tem esses materiais, mas Quarteto já surge na sua própria revista. E foi um sucesso monstruoso justamente por não ter diretamente uma concorrência. Por estar trazendo uma coisa nova, cara. Uma coisa nova e inesperada. Material muito legal, tá? Que mostra não só essa questão da origem deles, mas mostra também que o Stan Lee e o Jack Kirby estavam, além da questão de trabalhar com os super-heróis, eles estavam envolvendo elementos de ficção científica. Eles estavam saindo do básico. Esses caras têm superpoder e porque é um alienígena, ou seja lá o que for, e vai simplesmente lutar contra os bandidos Não, cara. O Jack Kirby, que é um grande escritor e desenhista de ficção científica e um apaixonado por esse tipo de conteúdo, ele bota ali o toque dele de que o Quarteto Fantástico vai lutar contra alienígenas sensacionais, contra monstros gigantes, e ele dá uma mudada bem interessante no ritmo da história e nesses vilões que eles vão enfrentar. Eu acho que isso tudo era muito inovador e muito novo para a época. Enfim, Quarteto Fantástico fez história e fez essa virada da Marvel, de criar um universo que os personagens viviam em Nova York, viviam nos Estados Unidos de verdade, tinham uma humanidade maior e, muito além disso, algo que logo em seguida começaria a se tornar uma coisa recorrente dentro das revistas da Marvel, é o universo Marvel. As histórias vão começar a interagir uma com a outra, os títulos e os personagens eles começam a interagir. Aqui a gente tem um primeiro toque rapidinho dessa interação, ainda muito leve, até porque não sabia que ponto isso chegaria, né? O Tosh Humano tem uma hora que tá lendo um quadrinho do Hulk, que logo em seguida, depois do sucesso do quarteto, surgiu a revista do Hulk, e ele tá lendo lá o Incrível Hulk número 1. Mas ainda é um pequeno toque, que a gente veria 2 anos depois com a revista do Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico sendo totalmente ativo dentro da própria história do Homem-Aranha. Em Amazing Spider-Man número 1, a gente tem o Homem-Aranha do Quarteto Fantástico falando, cara, eu quero entrar no Quarteto Fantástico. E logo em seguida, 5 edições depois, a gente tem o Johnny Storm interferindo diretamente na ação do Peter dentro da história. Porra, isso é moderno demais, tá? Isso é inovador demais. As histórias conversam, as histórias interagem entre elas e repercutem entre elas, desde o início dos anos 60. Daí a um material ser tão fantástico e tão incrível. Porém, no Brasil, o quarteto nunca foi isso tudo. O quarteto poucas vezes teve revistas próprias. Geralmente ele estava inserido nos títulos dos outros. Poucas vezes eles estavam na capa. Tá? Particularmente,
assim como foi no Homem-Aranha, tá? E aqui principalmente, o foco da parte histórica das publicações vai ficar focado na Editora Abril pra frente. Embora a Editora Abril tenha tido lá seus percalços ao longo do tempo e seus cortes e tudo mais, a Editora Abril foi a primeira editora que realmente nos proporcionou as leituras em ordem cronológica, uma tentativa de criar uma cronologia brasileira que é única no mundo, tá? Nós temos uma cronologia própria aqui. Isso pode ser, você pode ver isso com péssimos olhos ou com ótimos olhos, tá? Mas nós temos uma cronologia própria a partir da Editora Abril, nessa tentativa de trazer as histórias mais próximo possível da maneira que elas foram contadas nos Estados Unidos. Mas mesmo na Editora Abril, o Quarteto nunca teve um título próprio. O Quarteto estava em Grandes Heróis Marvel, estava em Heróis da TV, estava em Super Aventuras Marvel, estava nas revistas do Homem-Aranha, tá? No final da revista do Homem-Aranha, metade do mix do Homem-Aranha, às vezes era Quarteto Fantástico. Eles não tiveram um título próprio, a não ser uma minissérie ou uma edição especial. Mas Quarteto Fantástico na capa não teve. Só vieram a ter com a editora Panini, quando ela surge no mercado brasileiro, saindo simplesmente das figurinhas e assumindo os títulos da Marvel. A editora Panini começa com um formato diferente de histórias. São umas revistas que têm um tamanho parecido com o formato americano, só que elas são um pouco mais estreitas, um pouquinho menores. É um formato totalmente diferente da época, e alguns títulos da Marvel começaram desse jeito. E aí existia uma revista que era Quarteto Fantástico e Capitão Marvel. Era isso? Isso, Capitão Marvel e Quarteto Fantástico. Aquela fase do Quarteto Fantástico tinha a arte do Carlos Pacheco, uma fase que eu particularmente curti demais aquele material. E ali sim a gente teve uma revista própria do Quarteto. Mas dentro da própria história da Panini, a Panini sim fez grandes trabalhos de trazer compilados de Quarteto Fantástico, de trazer os melhores momentos, grandes histórias, de trazer muita coisa, mas mesmo dentro da própria Panini nunca foi um título que teve assim tão fácil uma publicação própria, com ali mostrando o título Quarteto. Obviamente existiu todo o problema cinematográfico com a Fox, que a Marvel foi começando a deixar de lado o Quarteto Fantástico, e até os X-Men um pouco, né, a gente sabe, para não valorizar os filmes da Fox, para não gerar material e engajamento para os filmes da Fox, e foi voltando muito mais para os personagens que ela tinha os direitos. E o Quarteto foi ganhando um novo gás agora, tem poucos anos, e a gente tem um título regular do Quarteto agora, que sai de maneira bimestral ou trimestral, sim, com seu título ali, Quarteto Fantástico, e com encadernadinho. Mas mesmo dentro da Panini, ele não é um título tão importante assim, tão grandioso. E suas histórias, obviamente, não foram tão publicadas assim, tá? A gente tem alguns casos aqui que a gente vai esmiuçar depois do review, tá, da história, mas eles não foram tão publicados assim, muito menos que o Homem-Aranha, obviamente. Beleza? Com relação à história, cara, com relação à história, aqui o trabalho tem esse ar de genialidade, de você criar algo novo. Você vê que está sendo criado algo novo, é palpável. Porém, mesmo existindo uma diferença muito pequena de tempo entre o Quarteto Fantástico número 1, né, o Fantastic Four número 1, e a Amazing Fantasy número 15, onde surge o Homem-Aranha, eu sinto uma distância muito grande do teor das histórias. No sentido do seguinte, a gente vê que a história aqui é muito boa, tá? Mas eu acho que ela é... Essa palavra vai ter que ser usada, infelizmente. Não queria, mas ela vai ter que ser usada. É mais datado. Eu acho a história aqui, talvez nesse um ano de diferença, haja uma evolução. Talvez com o volume 2 do Quarteto, a gente perceba uma evolução grande na história. Tá? Evolução no sentido dela ter uma narrativa mais moderna, menos inocente. Eu sinto a história do Homem-Aranha, não só sua origem, nada disso, não. Acho que os próprios eventos que acontecem na revista do Homem-Aranha, os vilões que já surgiram nas suas primeiras edições, e são canônicos, né, cara? Os vilões do Homem-Aranha estão aí até hoje. E começaram ali, e basicamente todos eles existem até hoje. Não é o mesmo que acontece no Quarteto. Então, até a forma dos confrontos como acontecem, alguns elementos dentro da narrativa tem uma diferença de tempo ali que é pequena no espaço de distância de lançamento, mas eu acho muito grande se a gente analisa, a gente lê elas. Porra, tu vê que existe uma diferença ali. Tu vê que as histórias do Quarteto são mais bobinhas, são mais
inocentes dentro de alguns conceitos. Acho que isso deve ter evoluído. Acho que o Stan Lee começou a desenvolver muito melhor isso, surgindo o quadrinho do Hulk, depois todos esses quadrinhos que foram surgindo da Marvel, né, proliferando títulos no início dos anos 60. Provavelmente a gente esse primeiro estágio do Homem-Aranha, as histórias todas devem ter um nível de evolução muito maior. Mas eu sinto aqui as histórias um pouco mais inocentes. Tem algumas características interessantes que já são também canônicas desde aqui, porém tem muita coisa que também é muito diferente, né? A gente tem o Reed Richards muito mais velho do que a gente está acostumado hoje. A gente está acostumado com aquele grisalhinho aqui do lado desde sempre, né? Mas a diferença de idade dele para Sui aqui na história parece uma coisa muito maior, né? Hoje a gente tem isso, parece, né, pelo menos aos meus olhos, parece uma coisa menor. Mas aqui a gente percebe que eles têm uns 20 anos de diferença. Embora exista até aqui um momento da própria fala dos extras, em que diga que ele e o Ben têm mais ou menos 40 e poucos anos, e a Sui tem em torno de 20 e pouco, tá? Mas isso dá para perceber essa diferença. Uma outra coisa diferente, além, né, dessa diferença, é o tempo inteiro ele usando cachimbo ali, de um negócio bem tosco, tá? Tem essa questão também curiosa, das primeiras edições eles não terem uniformes. Tem ali alguns aspectos que... Cara, eu vou fazer uma comparação tosquíssima, tá? Mas na hora, a primeira aventura, assim, na hora eu olhei e falei, porra, cara, tá parecendo aquele filme do Roger Corman, tá? O filme proibido do Quarteto Fantástico Roger Corman, talvez vocês consigam ver aí pela internet, tá? Pra quem quiser fazer esse exercício de masoquismo, que eu já fiz uma vez, que é um filme feito com baixíssimo orçamento, às pressas, e que foi tão ruim que a Marvel nunca deixou esse filme sair oficialmente, tá? Você consegue ver, obviamente, mas... mostra um pouco do que é o quarteto aqui, tá? Os poderes são usados de maneira meio tosca, meio bizarra. A garota invisível, que na época não era mulher invisível, era simplesmente uma garota invisível. Ela era mesmo uma garota invisível. As situações que ela usa os poderes são, assim, muito toscas e bobinhas. Tá? Ela não usa de verdade seus poderes e tira proveito disso. E a própria gama de poderes dela foi ser desenvolvida muito tempo depois. Aqui ela simplesmente fica invisível. Ela não tem campo de força, ela não consegue fazer mais nada além de ficar invisível, tá? Aqui é bem simples e não passa disso. Além disso, também ela não tem nenhuma grande personalidade, ela não é nenhuma super personagem. Ela tá no grupo, tá? Ela é a namorada do Reed Richards e irmã do Johnny Storm. E ponto final, tá? Pouca coisa além disso. Uma coisa legal, o confronto constante entre o Johnny Storm e o Ben Grimm desde o início, tá? Isso desde as primeiras páginas, os caras se odeiam. Obviamente isso depois foi sendo trabalhado de uma maneira, de forma muito mais humorística e o básico de um parente perturbar o outro, né? Ali o básico, mas aqui chega a se odiar nesse primeiro momento mesmo. O Johnny é um moleque adolescente, cara, e completamente enche demais o saco do Ben e o cara acaba perdendo a estribeira constantemente. A gente tem algumas pequenas características. O Reed, embora ele seja dito aqui que ele é um gênio, ele não parece tão genial assim. As coisas ainda têm todo um trabalho, mas a gente releva, a gente sabe que o negócio tá inicial. E é daí que eu faço a comparação com o Homem-Aranha. Eu acho que algumas coisas ali da história do Homem-Aranha eram mais consistentes desde o seu início do que o quarteto. Tá? Mas, mais uma vez, eu acho que esse um ano de intervalo entre as duas publicações é o tempo do Stan amadurecer demais a sua narrativa, e ele estava escrevendo não só o quarteto, mas também o Hulk, então isso tudo dá um ritmo diferente para a história. Tá? Mas, assim, é um material sensacional, é um material bem divertido, e eu achei que poderia ser mais maçante, tá? Vi de alguns quadrinhos que às vezes a gente pega dos anos 60, dos anos 50, alguns quadrinhos da Era de Prata, que às vezes são meio cansativos de ler. Os próprios quadrinhos do Kirby, vamos lá, podem tacar pedra à vontade, cara, mas pegar um quadrinho do Kirby é um negócio complicado. Porra, aquele quarto mundo do Kirby, cara, aquilo é difícil de ler. O Kirby sozinho nos roteiros nem sempre é uma coisa
tão agradável. Ele tem sua arte totalmente genial, ele revolucionou totalmente a arte dos quadrinhos, mas dentro do roteiro é complicado. Mas não é isso que você encontra aqui. Não é um quadrinho tão pesado, é clássico, é gostoso e é bom de você ver isso. Porque você vai ver não só a gênese do universo Marvel, você vai ver também alguns vilões surgindo e algumas coisas muito interessantes, tá? Vamos lá, capítulo por capítulo eu sempre dou aquela passada aqui, tá? Eu acho que isso também vai entrar aqui, assim como foi com Homem-Aranha, e vai ser com todas as edições. Coleção clássica Marvel é sensacional, o formato é bacana, vou nem entrar no mérito do preço de distribuição nesse momento, tá? A revista como um todo é muito legal, tá? Acabamento, o material, tudo é ótimo, menos a capa. A capa é uma merda. Porra, a capa é muito ruim. A do Homem-Aranha era ruim, mas a do Quarteto é horrível. Ah, cara, essa capa do Quarteto Fantástico é tenebrosa. Tenebrosa porque ela é simplesmente uma das páginas, tá, do capítulo 5. Na verdade, ela é a primeira página. O Jack Kirby estava criando aquelas páginas iniciais de história, tá, que eram grandes páginas de história. Ele criou isso, tá, com essas grandes apresentações aqui de história e tal. E é basicamente isso. É a primeira capa da edição do Doutor Destino. Vamos lá. Tá aqui. Então, essa primeira página aqui vira a capa da revista. Por quê? Cara, as capas do 1 ao 5, principalmente a capa do número 1, é totalmente fantástica, né? A primeira capa de Quarteto Fantástico é linda, é espetacular. Bota essa bodega aqui, cara. O que custa? Mas não, vamos fazer essa montagem usando uma imagem lá de dentro. Além de tudo, vamos botar os dedos do Doutor Destino sem luva? Vão. Então, Doutor Destino, porra, todo de metal, usando a luva de metal. Aí me bota esses dedos aqui com cor de pele. Ah, cara, que parada feia. Enfim, feio pra cacete a capa, mas deixa quieto. Reclamei já e vou reclamar de todos os reviews que eu fizer, a não ser que eu pinte uma capa maneira, que eu sei que não vai pintar, mas eu vou reclamar de todas as capas. Começando com o Quarteto Fantástico 1, a gente tem aqui logo de cara a união e a apresentação do Quarteto Fantástico. A gente tem uma breve amostra dos poderes dos personagens, tá? É o que eu falei, algumas coisas meio bobas, algumas coisas meio surreais pro que a gente espera da história. Por exemplo, Reed Richards vê um míssil passando, ele vai lá e pega o míssil. Essa é a forma dele usar o poder. É meio, né? Ah, cara, tá bom, Reed, ok. Ele ficou elástico também, né? A gente não vai entrar nisso. A gente tá falando de super-herói, a gente tem que ter, né? Tem que aceitar o que tiver aqui, é verdade essa. Mas é o que eu digo, que as coisas ficam às vezes meio inocentes nesse período da história. A gente tem, sim, a apresentação da gênese deles. Nós vamos ver a viagem completamente surreal. Vão de noite invadir o lançamento, porque nós vamos ser os primeiros homens a pisar em Marte, tá? A gente não tinha tido ainda, né, o homem chegando na Lua, tinha tudo isso, então essa corrida espacial, e eles queriam ganhar a corrida espacial de qualquer jeito. Então tem ali o elemento de ficção científica, de uma coisa que era muito presente naquele momento para a realidade, né? O homem estava tentando ir para o espaço de qualquer jeito, então o quarteto chegou primeiro. E aí nessa tentativa tem um acidente com raios cósmicos e tal, que vai deixar os caras com poderes. Aquela origem bem básica, tá tudo exposto aqui. E curioso que desde o início a revista Quarteto Fantástico estava lá e com todas as suas páginas à disposição do grupo. Então a história tem capítulos, todas as histórias aqui tem vários capítulos. Diferente do que acontece na revista do Homem-Aranha, a Amazing Spider-Man trouxe pra gente 2 histórias do Aranha por edição. Às vezes, sim, uma história podia ocupar todas as páginas, mas inicialmente não aconteceu quase. Era dividido em torno de 12 páginas para cada história. Aqui não. Aqui a gente tem histórias inteiras ao longo das 20 e poucas páginas, divididas em capítulos. Então, são histórias bem maiores. Por isso que eu digo, talvez até tenha se modernizado essa forma de contar histórias. Depois eles foram ficando mais craques e fazendo histórias menores que funcionavam, né? Mas, à parte, tá? Então, nessa primeira história, a gente vê toda essa criação do grupo, a gente vê esse primeiro relacionamento deles sendo mostrado pra gente, como eles funcionam enquanto família ali, mas tudo muito rápido, tá? A gente não se aprofunda nos personagens dentro da revista. A gente tem uma pequena amostra dos poderes, como eles ganharam esses poderes,
como eles não gostam dos poderes, né? Principalmente o Ben, desde sempre odeia ser o coisa. E mostra até eles se assustando quando eles ganham os poderes pela primeira vez. E isso, cara, não tem jeito. Isso fica muito marcado na minha cabeça, o filme do Roger Corman. Mais que o filme da Fox, tá? Porra, demais. Ai, mas tira o Roger Corman da cabeça. E aqui a gente tem, curiosamente, né, o primeiro vilão sendo o Topeira, que vai pro caminho que eu falei pra vocês. Ainda tá muito ficção científica e mais fora da realidade. Na verdade, o quarteto sempre teve esse caráter de fora da realidade, né? De ser um grupo diferente demais. Então, eles vão para uma ilha isolada, lutar contra monstros gigantes e tal. Mas, sim, tem toda a sua originalidade em cima disso. Então, o primeiro inimigo mesmo do Quarteto do Fantástico, para quem não sabe, é o Topeira. Tanto que existe até essa homenagem lá no filme dos Incríveis, né? No final do filme dos Incríveis aparece ali uma versão do Topeira, né? Que é uma homenagem direta à origem, à gênese do Quarteto Fantástico. Porque antes era o Senhor Incrível e a Mulher Elástica, né? Que agiam ali e tal. Depois que eles se casaram, acabou os super-heróis. E eles formam de novo um grupo, um quarteto, curiosamente, quinteto, porque tem o bebezinho. Mas eles formam um grupo ali pela primeira vez, com uniforme completo. E a primeira aventura deles, enquanto grupo, realmente é com o Topeira. Então existe uma homenagem ali também e uma referência, assim, ao Quarteto Fantástico, tá? Então o primeiro vilão é o Topeira. Curiosamente, dentro aqui da história, o Ben Grimm, ele tá o tempo inteiro com a porra do sobretudo, óculos, chapéu, né? Um vestuário que ele usou. Até hoje ele deve usar isso. Acho que hoje em dia nem tanto. Mas até pouco tempo atrás era comum ver nas histórias o Ben todo empacotado ali tentando se esconder. E o engraçado é que aqui ele fica botando e tirando essa roupa. Ele tira, age, cai na porrada, se esconde de novo, mesmo que ele já esteja em ação entre uma página e outra, às vezes ele bota de novo, se encapota todo de novo. Mesmo ele tá numa ilha lutando contra monstros, ele se protege todo de novo. Só a critério de curiosidade, mas isso acontece aqui dentro da história. Fiz as anotações básicas aqui de cada uma, tá? Segunda história, a gente já tem a criação e o surgimento dos Skrulls. Sim, eles estão perturbando o Quarteto Fantástico desde sempre. E aí a gente vê que algumas coisas canônicas mesmo já estavam surgindo. O Topeira já apareceu várias vezes depois, mas nunca foi um vilão tão emblemático assim. Mas os Skrulls geraram, um universo de histórias para Marvel e expandiram muito mais do que simplesmente serem vilões básicos do quarteto. E aqui eles já surgem desde sempre como transmorfos e que estão ali tentando dominar a Terra. Tá? É um conceito de ficção científica bem mais raso aqui também, bem mais inocente, digamos assim, mas ainda assim muito legal. Uma coisa curiosíssima aqui é que essa história do surgimento dos Skrulls, logo na Fantastic Four número 2, é a história em que o Reed hipnotiza os Skrulls para eles virarem vacas, e isso vai ser depois importante para a Guerra Kree-Skrull, que a gente tem a emblemática imagem lá do Visão falando das vacas e tudo mais, que depois iria culminar com a Guerra Kree-Skrull. Esse material foi resgatado lá da origem, falando, cara, tem uns Skrulls escondidos aqui de vaca, isso tudo, tá? Então é um material bem clássico e que faz referência a Fantastic Four número 2. No volume 3, a gente já tem a criação do Fantástico Carro. Porra, e é bacana pra cacete, cara, que a gente já tem o carro e já num formato bem parecido com o que a gente tem de maneira, de visões na nossa cabeça mais recentes, tá? Aquele carro que solta os módulos e cada um deles vira mini veículos. Então isso já existe desde o volume 3. Da mesma forma que o conceito de um edifício base do Quarteto Fantástico, cheio de laboratórios e tudo mais, também já existe. Eu acho que isso tem o total dedo do Jack Kirby. Jack Kirby, eu tenho certeza que isso é uma coisa do Jack Kirby, uma criação dele. Tá? Ele gosta disso. Para quem lê os Sky Masters, tem a base do espacial dos caras. Tem lá um quadrinho mostrando o que era
o foguete do Sky Master, que é o combustível, aqui é o laboratório. Ele gostava de pensar nisso, do que precisa. Eu também adoro isso, tá? Então tem esse laboratóriozinho, tem aqui onde fica o fantástico carro, fica estacionado aqui. Aqui tem um foguete. Então o edifício ainda não se chama edifício Baxter, mas já existe um edifício do Quarteto Fantástico desde a edição número 3, tá? O vilão da edição número 3, curiosamente, é um dos vilões que não foi pra frente. É um dos materiais daqueles que serviu para aquela história, mas que nunca avançou em cima disso. A gente tem o Milagroso, ou também, dependendo da edição que você for ler, em outra revista, pode ser também o Homem Milagroso, que era um cara lá, um mágico que tinha superpoderes e acaba desafiando o Quarteto Fantástico porque ele quer ficar rico e tudo mais. Uma história bem bobinha, mas bem legal, tá? Tem seus problemas, tipo, o Reed tá lá impedindo um monstro gigante, fazendo uma teia, protegendo um caminho e toma uma tijolada na cabeça do meu. O cara é super poderoso dentro da história, tá? Depois você vai ler e você vai descobrir o que é. O cara é super poderoso e tal. E aí tem o Reed ali, porra, parando tudo. Ele tá com tijolo, cara. E o Reed não consegue desviar, mas ok. Ele tá com tijolo na cabeça do Reed. O Milagroso não foi pra frente, ficou por aqui mesmo, foi esquecido no tempo, ainda bem, também porque não tinha nada a agregar. E é um dos casos de vilões que ficou pra trás, tá? Aqui a gente ainda tem uma coisa curiosa. Tem o surgimento dos uniformes. A partir do volume 3, surgiu a necessidade de ter um uniforme de Quarteto Fantástico. Era super-herói, cara, e todos os heróis das outras editoras tinham um uniforme. Como é que o Quarteto não vai ter? Isso não estava colando mais. Havia uma necessidade de ter uniforme. Eles usavam roupas civis, lá o Reed com um cachimbinho e tal. E aí, ao surgimento, a grande ação da Garota Invisível nesse primeiro momento aqui é confeccionar o uniforme para eles, tá? Então eles ficam com o uniforme já clássico, com o quarto, com a roupinha, tudo direitinho. E curiosamente o Ben, porra, eu não consigo me movimentar com esse uniforme dentro da revista lá e já rasga, fica de sunga. Eu preciso de me mexer. Mostrando que ele não vai usar o uniforme, ele vai ficar com a sunguinha. Em breve ele vai passar a ficar só com a sunguinha. Uma outra coisa também, tá, que tem aqui curiosa, é que a Sue, além de criar para ele o uniforme, ela cria uma máscara para ele. Né, ele tá incomodado com o fato dele ser um monstro. Ele ainda é muito monstro aqui. Ele, depois de ganhar aquelas feições tão simpáticas pra gente, mas é que ele é muito monstrão ainda. O Jack Kirby fazia ele muito torto, assim, ele era muito esquisito. E ele ganha uma máscara. Essa máscara também viria a ser homenageada futuramente. Na edição número 374, de 1993, a gente tem o Ben caindo na porrada com o Wolverine, tá? E o Wolverine dá uma lanhada, dá uma agarrada na cara do Ben. E ele fica por muito tempo com a cara sensível, com os ferimentos. Saiu ali a pedra lá da cara dele e tudo mais. Ele fica com aqueles machucados sensíveis. E ele passa a usar uma máscara, que exatamente ele não usa sempre a máscara, mas ele passa a usar em algumas edições uma máscara, que é uma máscara igualzinha, em homenagem também a essa máscara original, que ele só botou, não vou usar máscara não, tá? Ele só é mencionada e aparece a máscara nessa terceira edição do Quarteto Fantástico. Na edição número 4, há o primeiro grande resgate histórico da Marvel com o seu vilão. Porque o vilão da edição número 4 é o Namor. Namor, cara, que tinha sido criado em 1939, porra, um dos primeiros vilões da Time, um dos primeiros vilões da Marvel. Dos primeiros vilões não, um dos primeiros supers da Marvel, tá? Ele agiu como herói ali durante a Segunda Guerra Mundial e tudo mais. E aí esse personagem também como vilão e tal. Mas conforme a guerra acabou e os quadrinhos super-herói deram uma desandada muito grande, o título foi cancelado, houve tentativa de se trazer de volta e isso nunca foi pra frente. E o Namor sumiu completamente. Quando chegou o número 4, começou aquele conceito de revitalizar. Porra, a gente tem um cara lá bacana, cara. A gente já tem uma propriedade intelectual aí, já vendeu bem, vamos trazer esse cara. E aí começa, sim, o que eu falei pra vocês, que tem a questão do universo compartilhado, além de ter viria a ter depois, né, essa primeira capa do Hulk, mas ele já começa a resgatar personagens da própria Time
para o seu título atual que estava vendendo bem. Então o Namor surge como o vilão aqui da história. Surge de uma maneira bem interessante, tá? A aparição dele e por que ele estava sumido. Isso é uma coisa muito legal. Com o Capitão América viriam depois a inventar que ele estava lá congelado e tal, isso é ótimo. E o Namor tem toda uma justificativa de por que ele não aparece no universo Marvel. Dá a entender que tudo que rolou, cara, antes nos quadrinhos, lá dos anos 30, 40, assim, isso serve, isso era do universo Marvel e a gente resolveu começar a te contar de novo a partir de agora e a gente vai resgatar o que puder. Então tem toda uma explicação para essa ausência do Namor. O Namor não cai de paraquedas e surge como se ele tivesse sido criado ali. Ele é um personagem que existiu. O Johnny Storm tá lendo uma história que fala do Namor, da época que ele atacava Nova York e tudo mais, mas que o Namor tá desaparecido e tal. E aí o Namor surge. A história é bem legal, tá? O material é bem bacana. E tem mais duas curiosidades. O relacionamento, o interesse amoroso do Namor pela Sui existe desde a primeira vez que ele vê a Sui. Tá? Ele bate os olhos na Sui e fala, pô, acabou, não tem mais guerra. Vamos comigo pro fundo do mar, você vai ser minha rainha. E acabou, eu não vou nem brigar mais com ninguém. Ele ama a Sui, ele tá apaixonado pela Sui desde do primeiro quadro que ele bota os olhos nela. Então, é uma coisa canônica demais do universo do quarteto e que surge ali. E tinha o Reed que nem ligava muito pra ela, tá? Não sei como é que ela não aceitou esse papo do Namor. Curiosamente, existe uma pequena referência, eu enxerguei como referência, tá? Do Ben Grimm pegando um carro e tacando um carro ali. Porra, pra mim é igual a capa da Action Comics, a primeira aparição do Superman, tá? Dele pegando aquele carro verde e tal. Achei uma referência aqui também notória. Pra fechar, edição número 5, surgimento do Doutor Destino. Porra, um momento totalmente emblemático, porque aqui surge um dos maiores vilões da Marvel. E já surge, cara, com uma origem muito interessante, muito genial. Ele já é um grande cientista que achou que era muito pouco ser cientista e foi se aventurar no submundo ali da magia. Ele foi tentar algo além de ser só um cientista. Ele queria ser um cientista e um feiticeiro. Cara, isso está desde a sua origem. Isso é muito bacana, tá? E embora ele ainda não seja um vilão que tenha o seu potencial explorado da maneira correta, é bem tosquinho aqui, mas já tem alguns conceitos muito interessantes sendo trabalhados aqui, tá? Nessa edição é que aparece a capa da Hulk número 1, e aqui já tem essa menção, tem a revista do Hulk e tudo mais, tá? Já tem os Destinobos desde o início, esse conceito do Doutor Destino ter os seus robôs, isso é uma coisa desde sempre, tá? E mostra essa questão do universo compartilhado. Uma outra curiosidade que eu percebi é o fascínio que existia por helicópteros. Porque o Quarteto Fantástico tem um helicóptero, embora eles tenham um Fantástico Carro, que é totalmente foda, cara, que voa e o cacete, mas eles também têm um helicóptero. E o Doutor Destino, adivinha, age de helicóptero. Hoje em dia um helicóptero é uma coisa totalmente impensável dentro do mundo dos quadrinhos, né? Mas existe um fascínio enorme por isso. Tanto é que anos depois, a primeira aparição aqui do Thanos, o Thanos usa um helicóptero. Eu já fiz review dessa edição, tá? Eu acho que tá dentro da revista da Salvage do Capitão Marvel, Vida e Morte do Capitão Marvel, se você quiser dar uma olhada lá no review. E o Thanos luta contra o Homem de Ferro usando um helicóptero. É uma parada completamente insana. Mas existe um fascínio dos anos 60, dos anos 70 por helicóptero. Então, aqui aparece duas vezes helicóptero. Quarteto e o Doutor Destino. Enfim, o material é muito bacana, tá? Como eu falei, eu sinto um pouco de diferença entre o Homem-Aranha e o Quarteto, no sentido das histórias me parecem mais modernas até dentro do Homem-Aranha. Mas eu acho que essa diferença de tempo ali vai gerar também histórias menos inocentes, tá? Como o Quarteto ir lá. E existe também, tá? Não tô dizendo que não. Tá? O Homem-Aranha também tem lá ele pulando no foguete. Tem também. Não tô dizendo que não. Mas algumas coisinhas aqui me pareceram mais bobinhas. E, enfim, é só uma percepção minha. Pode ser que não seja nada disso, mas é uma percepção que eu tive. Fechado o review, vamos falar só para completar, tá? A história, como a do Homem-Aranha publica mais coisas, aqui a gente tem mais extras. A gente tem umas pin-ups do Jack Kirby sobre os personagens, ó. Tá?
E temos também, aí é aquilo, né, cara, uns conceitos, uns esboços de conceito da logo, tem um roteiro do Stan Lee e tal, material que é meio... Tudo bem, faz parte da coleção. Eu não ligo muito pra isso não, mas faz parte da coleção, não reclamo não, só tô te mostrando o que tem, tá? Vamos lá. O material foi publicado no Brasil aonde? Essa é a parte trabalhosa e, curiosamente, não deu tanto trabalho, porque o Quarteto Fantástico não figura, falei pra vocês, não figura entre os topzera do Brasil nunca, tá? Primeira aparição do Quarteto Fantástico no Brasil foi, segundo registro, vamos lá, deixar claro aqui, então, um amigo aqui do canal, um de vocês comentou aqui, e é legal dar os créditos, né? Eu sempre falei muito, conforme eu fiz aqueles guias da Marvel e tudo mais, sempre falei que o grande lugar para você achar é o Guia dos Quadrinhos. Então, Guia dos Quadrinhos é o grande site para você achar informações. É o maior site de quadrinhos que tem no Brasil e lá você encontra informações dos quadrinhos publicados desde sempre no Brasil. Então, a maior parte das minhas pesquisas é lá. Quando envolve quadrinho nacional, é Guia dos Quadrinhos. Tá? Então, segundo o Guia dos Quadrinhos, segundo as pesquisas que eu fiz por lá, a primeira aparição do Quarteto Fantástico foi em 1968, 7 anos depois da sua criação, e não publicou Quarteto Fantástico 1. Isso também é uma coisa muito curiosa. Os personagens chegam no Brasil, mas nunca é pelo começo. Então, ele chegou pela edição número 6, Fantastic Four número 6, que foi publicado em Príncipe Submarino e o Incrível Hulk, na revista Super X número 12. Lá saiu o Quarteto Fantástico, volume 6. Dentro dessa revista, ao longo do ano de 69, foram saindo as edições que estão aqui dentro, tá? Aí sim, saiu até o Quarteto Fantástico 1, 2, foi saindo isso tudo de uma maneira que eu não vou esmiuçar, que a gente nem tem muitos detalhes. São revistas que é aquilo que eu falei. Pré-abril, cara, eu nem considero. Ebal, Block, RGE faziam um trabalho bem esquisito, bem estranho e não é uma coisa que você acha também. Por incrível que pareça, você chega e você acha uma Heróis da TV, uma Grandes Aventuras Marvel, uma Super Aventuras Marvel, números antiquíssimos, lá dos anos 80, mas você não acha direito essas revistas, tá? As tiragens da Editora Abril e a forma como elas se espalhavam no Brasil era uma coisa muito mais massiva, então você tem esse material até hoje, você consegue encontrar. Então eu não conto e nem vou contar aqui pra gente, a critério de curiosidade de publicação, nada pré-abril, tá? Só esse caso, porque foi a primeira vez do coisa e também vou entrar no namoro, mas é só. Quarteto Fantástico número 1 de 1961, tá? O Fantastic Four número 1, tem seus registros lá, Abril, Block e tudo mais, da Ebal e Block, mas no Brasil, a partir da Editora Abril, só em 1987. A Editora Abril trazia o Quarteto Fantástico dentro de mix de histórias, e em Capitão América número 100, que é aquela história junto com Heróis da TV número 100, que traz as primeiras histórias, traz as origens dos heróis Marvel, foi uma edição especial mais grossa, junto com outras histórias, como por exemplo a origem do Homem-Aranha também. Capitão América número 100 traz a origem do quarteto, traz Fantastic Four número 1. Se tá todas as páginas lá, se tá completo, não sabemos. Porque a Editora Abril tinha esse problema, tinha essa questão de corte de páginas, corte de balões, de quadros, diminuir. Tinha alguns problemas. E entra mais uma vez naquilo. A gente às vezes acha que, cara, eu já tenho em formatinho, eu já li, eu não preciso comprar mais nada. Não é por aí. Porque muitas vezes as coisas não foram publicadas, ou se foram publicadas, estavam muito longe da íntegra que a gente encontra no material de hoje. Então, Quarteto Fantástico número 1 foi publicado lá? Foi. E só. Editora Abril, a única vez que publicou foi dentro de Capitão América número 100. E talvez, se tivesse a Editora Abril até hoje, a gente continuasse só com aquela edição. Não duvido, tá? Mas tá lá. Depois disso, só a Panini foi publicar. A Panini teve um trabalho inicial muito interessante, que trouxe algumas revistas em capa dura, que era a Biblioteca Histórica Marvel, e trouxe um monte de encadernados com várias fases clássicas. Então, em 2007, sai Biblioteca Histórica Marvel número 1, Quarteto Fantástico, que compila as 10 primeiras edições de Quarteto. E, finalmente, a gente tem no Brasil as 10 compiladas, com certeza, no formato original, sem nenhuma perda e num acabamento bacana. Tá? Então, a primeira vez mesmo que surgiu, 2007. 87, como falei pra vocês, eu não tenho Capitão América 100. Tenho? Eu não tenho certeza se eu tenho. Não tem nem como eu pegar pra confirmar, tá? Então, confirmado só em 2007, pela Panini na biblioteca.
Depois saiu em Salvati Clássica número 1, aquela Salvati Algarismo Romano, que trazia as origens dos principais heróis dos anos 60. Naquela edição de 2015, a gente tem Fantastic Four número 1. E finalmente na Salvati Vermelha número 57, que é do Senhor Fantástico. Ali a gente tinha sempre uma história clássica do personagem, ali no caso é uma história do Mark Waid, e no fim a gente tinha uma história clássica no sentido de uma grande história, digamos assim. Mais recente, uma grande história mais recente, e no final uma grande história clássica. E aí a gente tem a origem do quarteto em Salvati Capa Vermelha número 57. E só, tá? Então poucas vezes a gente teve um material saindo de maneira compilada, maneira continuada e de maneira interessante. Fantastic Four número 2 e 3, só pela Ebal e Block, dentro daquela confusão de histórias, tá? E na Biblioteca Histórica Marvel. A Editora Abril, não existe registro da Editora Abril ter publicado edição número 2 e edição número 3. Curiosamente, cara, esse grande momento ali do surgimento dos Skrulls não existe na Editora Abril, tá? É totalmente inédito na Editora Abril. Fantástico isso. Eu me assustei quando eu vi isso, tá? Edição número 4. Fantastic Four número 4 saiu em Origens dos Super-Heróis Marvel número 1, assim como também tem história do Homem-Aranha lá, né, do outro programa que eu fiz do Homem-Aranha, que saiu em 1994, porque tem o Namor, tá? Então saiu ali por causa disso. Curiosamente, vamos falar só do Namor, que existe uma questão bem curiosa sobre o Namor. O Namor foi criado em 1939 nos Estados Unidos na revista Motion Picture Funnies, que depois viria a ser cancelada ali no período da guerra, tá? Vocês estão vendo a capinha da Motion Picture, que não tem nenhuma menção, não tem Namor. Você não diz que foi aqui que surgiu o Namor. E essa revista foi publicada no Brasil em 1940, tá? Na revista Gibi Mensal, número 142. Número 142 não, número 210, vamos lá. Em 1940 é publicada essa origem do Namor na revista Gibi Mensal número 210. Porém, a primeira aparição do Namor foi ainda em 1940, só que antes, na Gibi número 142. Provavelmente essa revista era semanal ou até com uma periodicidade diferente disso, tá? Para o número 142 para o 210 no mesmo ano. E nessa capa aí que você está vendo, da 142, é a primeira aparição do Namor no Brasil, que já publica um outro material totalmente diferente ali da sua origem, tá? E essa edição de Fantastic Four número 4 também não foi publicada em mais lugar nenhum. Finalmente a gente vai para Fantastic Four número 5, que aí sim, essa edição, por ter a origem de um dos maiores vilões do universo Marvel, essa edição ganhou um pouquinho mais de atenção. Ela foi publicada em Teia do Aranha número 66, que é aquela fase da Teia do Aranha que compila as edições de Guerras Secretas. E ali provavelmente por um enxerto de histórias e porque o Doutor Destino é um grande vilão daquele universo de Guerras Secretas, né, daquela história. Em 1995, Teia do Aranha número 66 publica a origem do Doutor Destino ali em Fantastic Four número 5. Esse material depois relegado ao esquecimento de novo total. A própria Panini só tinha dado bola dentro do conceito do Biblioteca Histórica. Pra vocês verem como o quarteto não chama nenhuma atenção de nada. E muito legal que o quarteto vai ter muitas edições agora dessa primeira fase da coleção clássica Marvel, porque eles realmente estão relegados ao esquecimento desde sempre. Coleção Histórica Marvel número 1, Quarteto Fantástico, de 2015, traz a origem do Destino. A coleção Histórica Marvel não trouxe as outras edições do Quarteto, só trouxe a origem do Destino. E finalmente saiu pela Salvati uma coleção em 3 edições que traziam uma capa colorida só sobre os vilões. Aí a edição número 2 foi uma capa verde do Doutor Destino, tá? E traz pra gente em Vilões Mais Poderosos da Marvel número 2 de 2018 da Salvati a origem do Doutor Destino. E só. Cara, Quarteto sempre foi muito jogado para escanteio aqui no Brasil. Não acho que ele, talvez o pessoal veja como eu, tem boas histórias e tal, mas eu não consigo ter esse grande tesão. Mas isso está mudando, tá? Eu tenho lido outros materiais conforme os anos vão se passando e a gente vai entendendo mais, vai achando mais pontos positivos dentro do material. Mas agora, com o lançamento de Omnibus de John Byrne, e isso daqui talvez
Quarteto ganha um gás a mais. E provavelmente daqui a uns 3, 4 anos, quando sair o filme do Quarteto dessa nova fase da Marvel, aí ele ganha grandes publicações e tal. Mas vejamos e aguardamos. Mas o que importa é que Coleção Clássica Marvel Volume 2 é muito legal. Panini, vamos botar isso na banca para todo mundo e vamos botar na Amazon, porque eu quero um desconto desses materiais, tá? Curtiu o programa? Mais um programa daqueles enormes que dá um trabalho do cacete. Esse aqui não deu tanto trabalho não, é que eu me empolguei demais para falar mesmo. Mas curtiu? Deixa o likezinho, deixa o seu comentário, que é sempre muito legal. E se você é novo no canal, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte sempre para ver outros programas por aqui também. Se inscrevam no Instagram e no Facebook do Barbas, tem muita coisa legal por lá. E se for comprar essas edições aqui na Amazon, use os linkzinhos do Barba. Você ajuda a patrocinar e manter o canal fazendo seus programas aqui com toda essa quantidade de programas e programas enormes sempre. É uma força incrível que vocês dão. Beleza? Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo. Até engasguei, cara. Tô falando há 50 minutos. É uma coisa de louco. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.